A hostilidade contra Jesus começa a aumentar e Jesus então fica longe da Judeia. O foco dessa hostilidade, reconhecido por João como os judeus, eu acho que são mencionados 70 vezes, são justamente aqueles que odeiam a Jesus. Eles não querem que Jesus tome seu lugar. E Jesus agora longe de Jerusalém, da Judeia, está na Galileia. E justamente nós estamos nesta visão que nós temos da beleza da Galileia, longe de Jerusalém. E aqui aparecem os irmãos de Jesus. O interessante é que esses irmãos têm interesse que Jesus vá para Jerusalém. Era comum que nessa festa das cabanas, que mencionava e que lembrava os eventos do Êxodo e os 40 anos no deserto, que era festejada principalmente em Jerusalém, no fim de setembro e começo de outubro. Os irmãos de Jesus têm interesse que Jesus vá para Jerusalém. Aparentemente o interesse é que Jesus se manifeste como o líder que ele de fato é, está ganhando muita fama, e talvez eles poderiam aproveitar um pouco dessa fama, talvez eles também com esse reino que possivelmente o irmão deles estaria estabelecendo, que eles teriam posições de importância nesse reino, como nós sabemos de Marcos capítulo 10, 38, onde os filhos de Zebedeu, João e Tiago, queriam também lugares ao lado de Jesus nesse reino. Portanto, eles dizem para Jesus, teria que ir para Jerusalém. Mas Jesus disse, a minha hora não chegou, querendo dizer que Jesus tem uma outra visão, tal como ele tem em capítulo 2, da hora, a razão de sua vinda para o mundo. Não é para estabelecer um reino político, é para estabelecer um reino espiritual. Ele já vai falar isso para Pilatos, que o reino dele não é deste mundo. Então, ele disse, eu não vou. E a impressão é que ele não iria mesmo. Mais tarde, secretamente, Jesus vai para Jerusalém e, novamente, nós encontramos o resto da história que nós vamos estar acompanhando no capítulo 7. Como nós ouvimos, a conversa de Jesus com os seus irmãos nos revela esse cenário bonito que podemos contemplar, que tem a ver com a bela parte norte de Israel, que é chamado de Galileia. A Galileia é uma região de muito mais chuva, uma região bastante fértil em relação à terra como um todo, lugar das nascentes que vão desembocar no início do Jordão. E apesar do seu espaço geográfico diferenciado, a Galileia não era a região do centro da vida religiosa do povo judeu. E a grande verdade é que os galileus, e principalmente aqueles de cidades tão pequenas e limitadas e com presença de gentios, eram desprezados, mas Jesus vai exatamente com essa ideia de que o seu reino está fora das expectativas humanas, esse reino que não é deste mundo. Esse tipo de manifestação messiânica inesperada vai exatamente passar por toda essa bela região que você pode contemplar aqui na Galileia. Mas quando nós pensamos sobre esse assunto, vale a pena tentar ver que tipo de relacionamento Jesus tem com o seu próprio povo, já que vimos que a oposição a Jesus começa a crescer intensamente a partir do capítulo 7, principalmente já entre os seus próprios irmãos que não creem nele. O que nós vamos descobrir é que o texto mais adiante vai mencionar que eles estão se movimentando em função do medo que eles têm dos judeus. Essa expressão judeus, é claro, como já mencionamos, não tem um sentido étnico e não tem nenhum significado de uma espécie de oposição entre
Jesus e o seu próprio povo. A ideia tem a ver mais com um conflito religioso, alguns estudiosos sugerem até, talvez uma discussão geográfica, mas nesse contexto vemos que Jesus vai mostrar com a sua manifestação explícita aí do texto, que fala da festa das cabanas, a famosa Sukkot, que já foi mencionada, que é uma festa que vai nos lembrar daquilo que Deus fez na história do povo, porque tem a ver com a peregrinação, tem a ver com a sobrevivência no deserto, mas também com a presença do povo na terra, porque quando terminava uma parte da colheita, no final de setembro, outubro, a festa também marcava isso. E João, que está mostrando como Jesus está ligado a este cumprimento também das festas que se cumprem nele, vai ser o único evangelho que vai fazer referência a Sucote, a festa das cabanas, que é descrita com mais detalhes em Levítico capítulo 23 e também livro de Deuteronômio capítulo 16. Logo que Jesus chega no templo, ele vai para aquele pórtico de Salomão, onde era costume ensinar, falar para a turma, sempre tem uma multidão querendo ouvir o que ele tem para dizer. Aí surge uma pergunta que gostaria que o irmão Luiz respondesse. A pergunta que eles levantaram era como que Jesus sabe tanta coisa quando ele não estudou? E nós vamos verificar algo bastante interessante aqui, conversando com o irmão Shed sobre o assunto. Vemos agora que Jesus veio para a festa, aqui agora a festa das cabanas, do tabernáculo, setembro, outubro, e todo mundo está estranhando porque Jesus começa a falar de coisas que eles não imaginam que ele sabe, porque naquele tempo nós tínhamos as chamadas escolas rabínicas de pessoas que estudavam com Gamaliel, com gente ligados a Hillel, né, a rabinos muito conhecidos na época. E Jesus aparece como alguém que não faz parte de uma escola. Não é que Jesus fosse considerado uma pessoa analfabeta, ignorante, mas alguém que não fez um estudo formal com um mestre reconhecido pela comunidade. E, portanto, Jesus, claro, sendo criado num contexto judaico, conhecendo a lei a partir da sua própria formação em casa, vai mostrar uma realidade diferente, que o seu ensino não depende de uma pessoa ou de uma escola humana, mas de alguém que tem uma autoridade que vem do próprio Deus. É isso mesmo, Moncheri? Como é que é essa ideia aí? Pode desenvolver um pouco mais? Para mim, é isso mesmo. Só que Jesus está sempre dizendo que ele fala aquilo que ele escuta do seu Pai. Em outras palavras, na concepção dos ouvintes, Jesus é um tipo de profeta que recebe mensagem de cima, né? Ainda que a mensagem que ele recebe não conduz muito para aquilo que eles tinham aprendido na lei de Moisés. O que acha desse texto sobre circuncidar no 8º dia mesmo, sendo sábado? Pois é, o que eu percebo que está acontecendo aqui é que há um orgulho dos religiosos, acho que vão ver dessa maneira também, né? Certo. Esses religiosos estão dizendo o tempo todo o seguinte: nós estamos aqui obedecendo o ensino dos nossos mestres e nós obedecemos, guardamos a lei, verificamos, nós podemos observar isso aí no capítulo 7, quando o texto descreve isso, mas qual é o problema? O problema é exatamente essa questão número 1, que é a questão da contradição que eles apresentam. Então, se eles são tão meticulosos, estão bravos com Jesus, porque Jesus parece, na opinião deles, não dar devida atenção à lei, mas na verdade o que acontece? Eles mesmos têm que fazer, podemos dizer assim, ajustes, certas maneiras de lidar com a lei, porque se uma pessoa nascesse, um menino nascesse na sexta-feira, ao completar 8 dias, seria feita a sua circuncisão. E a circuncisão era feita no sábado, portanto, nesse caso, havia uma licença da lei
para se fazer isso, e Jesus começa a mostrar que eles não estão tão sintonizados na lei como estão divulgando. Como é que o irmão vê essa sinceridade, como é que é essa maneira de lidar com a lei? A lei tem problema em si, irmão Shed? Tem alguma coisa errada com ela? Talvez, pelo menos na interpretação que eles fizeram. Jesus mesmo mudou radicalmente esse conceito da lei quando ele disse que a lei foi feita para o homem, especialmente a lei do sábado, que está em jogo aqui. E não ao contrário, o homem não foi feito para guardar o sábado foi feito para benefício do homem. Portanto, se puder beneficiar alguém, e Jesus está pensando no capítulo 5, onde ele curou esse homem 38 anos lá no tanque de Betesda, que certamente não haveria nenhum erro de curar alguém inteiramente, se é tão importante circuncidar uma criança e cumprir a lei que diz em 8 dias tem que tirar esse prepúcio da criança, circuncisão. Mas olhando para essa realidade, então talvez a gente vai poder olhar para o Novo Testamento e chegar à conclusão, tanto com João como com Paulo, que o problema é a maneira equivocada como eles entenderam o papel da lei. Eles estavam achando que a lei, primeiro, ela servia de uma espécie de remédio espiritual para o pecado humano. A pessoa tentava guardar. Jesus vai dizer que seguir a lei dessa maneira é não entender o propósito dela e, portanto, ele direciona numa outra ocasião. Mas eu estava lendo aqui, irmão Shed, vendo o capítulo 7 na sequência, mudando um pouquinho do assunto. Jesus chega lá na metade da festa das cabanas, aí por volta de setembro, outubro, 6 meses depois da Páscoa, e começa aí uma discussão. Jesus devia ser uma pessoa que todo mundo aceitasse, concordasse, afinal de contas ele é o grande mestre e Senhor, e aí começa a se discutir se ele é o Cristo, mas parece que ele cria mais polêmica do que solução. Como é que o irmão vê essa discussão sobre Jesus sendo Cristo e exatamente quem deveria aceitar isso está tendo problema com isso? A dificuldade que eu entendo que ocorreu foi que eles tinham uma expectativa de um Messias que libertaria o país. Seria o grande líder militar, um Davi redivivos. O que realmente não foi o caso. Jesus veio para trazer um outro tipo de reino, não o tipo de reino de Davi. Portanto, a pergunta se ele era o Cristo surge por causa dos milagres, mas quando por exemplo, quando eles começam a discutir de onde Jesus veio, todo mundo sabe que o Cristo não vem de Galileia, então ele não pode ser o Cristo. Então tem esse conflito na própria mentalidade. Como que ele faz esses milagres tão extraordinários, mas ao mesmo tempo não cumpre seu papel? O que acha? Eu acho muito interessante porque surge uma confusão na cabeça deles e há uma parte do povo que está concordando, olha, ele só pode ser o Cristo porque ninguém faz milagres como ele. Eles ficam imaginando, será que esse homem é estranho, ele vai acabar indo falar da sua mensagem para os gregos, para os outros. Mas o que me chama muito a atenção, primeiro é o fato da gente ter uma grande lição aqui, que a gente imagina que as pessoas religiosas são as que mais entendem de Deus. E exatamente aqui, as pessoas muito religiosas estavam tão perdidas nos seus próprios caminhos que deixaram de ouvir a palavra de Deus. Hoje muita gente faz tanto ritual e às vezes não tem tempo para ouvir. Eu vejo que às vezes judeus, católicos, protestantes, evangélicos, cristãos, em vários lugares do mundo, às vezes sabem muito da sua tradição e pouco da própria palavra divina. Eu acho que essa questão... Jesus vai dizer um negócio interessante que eu vejo aqui, é que se vocês ouvissem Moisés, estariam ouvindo a mim. Quer dizer, parece que é necessário de fato ter essa sintonia. Como irmão sente, percebe essa mesma dificuldade? Perfeitamente. Eles leram Moisés, eles eram muito cuidadosos com certas leis, mas as leis mais importantes, especialmente a lei de amar a Deus de todo o coração, parece que ficou mais esquecido. E sua interpretação tão reduzida de quem era o próximo, tudo isso faz parte dessa má compreensão da lei do ponto de vista de Jesus.
Agora tem outra coisa interessante. Essa ideia das autoridades aqui do Sinédrio a buscar Jesus, prendê-lo e de alguma forma calá-lo, como que eles iam fazer isso? Que autoridade eles tinham de pegar Jesus? Era uma pessoa livre? Essa era uma coisa bastante complicada, né? E é interessante porque nós estamos aqui nas ruínas romanas da época, né? Podemos imaginar Jesus, os discípulos, essas autoridades andando por aqui. Aqui está a escadaria antiga da época. Claro que, como a gente sabe, essa época era uma época de ocupação romana. Então não era possível que eles exercessem essa autoridade a partir deles mesmos. Então teria que achar alguma maneira em que Jesus pudesse ser incriminado dentro daquilo que fosse considerado um perturbador da paz social e que Jesus pudesse ser incluído. Nós vamos ver então que essa situação vai se desenvolver no Evangelho com essa oposição crescente até que isso de fato vai acontecer. Mas, Monchede, no final, eu estava vendo aqui, no meio dessa situação de oposição e conflito, tem uma parte do texto que me pareceu muito especial, talvez não poderia fechar essa nossa reflexão hoje com isso, quando ele diz aqui, no último e mais importante dia da festa, no verso 37, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Que água viva é essa? Que coisa tão bonita que de repente enche aí o nosso deserto de discussões. Fascinante o texto. Se alguém tem sede, bem, venha para Jesus. Esse mesmo conceito foi falado com a mulher de Samaria no capítulo 4. Mas a ideia aqui, especificamente interpretada como sendo o Espírito Santo. Como é isso? O recebimento do Espírito Santo em forma de água viva, tal como a água dá vida para as plantas, dá vida para a pessoa, não pode viver sem água. Sem o Espírito Santo na vida é impossível viver uma vida que agrade a Deus. É óbvio isso. Agora, de quem vai fluir esses rios de água viva? Seria de Jesus ou da pessoa que vai aceitar a Jesus e tem sede dele? A pessoa só tem como produzir essa água? Eu não tenho ideia que ele teria. Talvez seria um canal de rios, mas quem é a fonte é Jesus, obviamente. Então nós, encerrando aqui, vamos dizer que tudo que está envolvido nessa discussão de Jesus, em que lugar da religiosidade humana, lugar dos caminhos da autojustificação, no lugar da percepção de si mesmo, nós vamos ver que a resposta é que Jesus é a fonte que dá o seu Espírito, que produz o tipo de vida que agrada a Deus, o que é muito diferente de seguir uma mera religião. Como nós pudemos observar, Jesus está num momento muito especial na ocasião da festa dos tabernáculos, a festa de Sukkot. Aqui eu fundo agora numa visão um pouco mais distante, a partir da parte sul de Jerusalém, nós podemos ver o monte do templo, onde tudo isso aconteceu quando Jesus esteve ali, nesta ocasião da festa, e na qual ele também esteve ensinando naquela localidade. É interessante observar o que o texto vai apresentar aqui perante nós. Vamos ver, em função do que Jesus fez enquanto milagre, em função das suas palavras também, aparece aqui a grande discussão que se levanta entre o povo, essa polarização, esse conflito que vai aparecendo no Evangelho de João, vai se tornando cada vez mais forte. Então o povo começa a perguntar, será que Jesus é o Messias? Será que ele é o Mashiach? Será que ele é o Cristo? Será que as autoridades chegaram a essa conclusão? Então Jesus começa a ensinar no pátio do templo e nós vamos ver que à medida em que o Evangelho se desenvolve,
A liderança religiosa vai crescendo no seu confronto com Jesus à medida em que ele vai deixando claro que ele veio cumprir a sua missão e ele de fato é o Messias e também é Deus entre nós. Mas chama a atenção a maneira como Jesus apresenta a sua missão. Ele vai deixar bem claro que aquilo que ele está fazendo não é algo que vem da sua própria autoridade. Ele está fazendo aquilo que foi ordenado pelo seu Pai, aquilo que lhe foi dado como missão. Nesse sentido, é interessante a maneira como Jesus chama a autoridade para si, colocando-se numa situação dentro desse contexto, vamos dizer, judaico, que tinha a escritura, a referência, que era escritura e que era referência de direção de vida, porque tinha sido dada diretamente por Deus. Assim também Jesus, tudo que ele faz é absolutamente enviado da parte do seu Pai, é ordem daquele que o enviou. E também vale a pena observar a sequência do texto, quando nós vamos ver que Jesus deixa bem claro, o texto de João vai deixar bem claro, que ainda não havia chegado a sua hora, mostrando um aspecto interessante no Evangelho de João, em que há uma clara direção do plano de Deus e o momento certo em que todas as coisas devem acontecer. Jesus aparece também como aquele servo do Senhor que se encontra subordinado totalmente à missão do Pai, no sentido não só de fazer o que foi ordenado, mas no momento certo fazer aquilo que é esperado da sua missão perante aqueles que estão ouvindo a sua palavra. E aí o texto vai prosseguir e nós vamos ver que enquanto os líderes religiosos aqui, especialmente demonstrados aqui, os fariseus vão ficando ressentidos e querem prender Jesus, Jesus então começa a conversar, a argumentar com eles, e o texto vai nos dizer que eles ficam em dúvida, talvez, sem saber que tipo de mestre de ensino é esse, perguntam se ele irá para os gregos ensinar os demais judeus que vivem dispersos em outras áreas, talvez falar sobre a diáspora. Então o texto prossegue abrindo essa grande discussão sobre como é que o fato de Jesus ser Messias e ser este que está cumprindo a missão divina vai provocando reações e reações fortes, tanto daqueles que vão abrindo o coração para ouvir a sua mensagem, como aqueles que resistem. Mas a sequência do texto é muito significativa e interessante, e vamos ver o que mais está associado com a missão de Jesus, que aparece nesse momento tão importante, numa das 3 festas mais relevantes e valiosas que existia na comunidade judaica, conforme inclusive era a ordem da própria lei. Esse trecho do Evangelho de João ocorre durante a grande festa de tabernáculos. Essa festa lembrava a travessia do deserto e a necessidade da água. Lembra-se que lá no livro de Números e Êxodo, o povo chegava a pontos lá naquela área muito seca de falta de água. E Jesus, nesse grande dia, último dia da festa, vai chamar o povo a vir para ele se eles tiverem sede, e de que do seu interior fluirão rios de água viva. Esse interior, eu creio, refere ao Senhor Jesus. Ele é a fonte, Ele que batiza com o Espírito Santo, Ele que vai dar esta água viva, que é de fato aquela água que refere à regeneração, a essa nova vida em Cristo. Aquela água viva que Jesus prometeu para a mulher de Samaria. E que quando alguém crê nele, como diz o próprio texto, versículo 37, quem crê nele receberá essa água viva e que ele seria transformado, se tornaria de fato um filho de Deus.
esta grande promessa se cumpriu somente após a glorificação de Jesus. É uma referência à crucificação de Jesus e sua ressurreição e a vinda do Espírito Santo, do qual nós lemos no capítulo 2 do livro de Atos. O povo, ao ouvir Jesus falar essas palavras, vai lembrar claramente de Moisés e do fato de que Moisés tinha falado de um profeta futuro, capítulo 18 de Deuteronômio, que seria o Messias. Essa esperança que os judeus tinham na época era que alguém semelhante a Jesus apareceria. A diferença clara é que Moisés não deu o Espírito Santo para o povo. Ele simplesmente foi usado por Deus para trazer essa água, para que eles possam ter água para beber e continuar nessa travessia do deserto. Outros achavam que Jesus seria o Cristo. O Cristo quer dizer o Messias. Mas havia uma dificuldade imensa. O Messias tem que ser de Belém, que está à nossa direita, aqui à esquerda, aliás, e que ele seria da família de Davi, que morou em Belém. Mas, portanto, ele não pode ser o Messias, ele vem de Galileia. E Galileia não é a origem do Messias. Portanto, eles acharam que não podia ter sido ele mesmo. E que Jesus, portanto, é impostor. E nesse caso, ele deveria ser preso. Que ele deveria ser preso e levado para as autoridades para eles tratarem de julgá-lo e até, como nós vemos no Evangelho de João, matá-lo. Portanto, nós temos essa grande divisão que já foi mencionado entre o povo. Alguns que estavam a favor de Jesus, outros que estavam contra, alguns que acharam que ele podia ter sido o Messias e outros que acharam que ele não podia ter sido. E ainda hoje tem essa mesma divisão na humanidade de hoje. Muitos, crendo no Senhor Jesus, têm essa alegria de ter recebido o Espírito Santo, vivem nessa grande segurança de que agora pertencem a Deus e que o futuro está seguro para eles na vida eterna. Mas tem outros que acham que é impossível que Jesus, aquele Galileu, aquele que andou aqui nesta terra de Israel, de fato podia ter sido enviado por Deus, podia ter sido o próprio Filho de Deus, como ele reivindicava. Portanto, nós temos que tomar essa decisão. E a decisão é tomada baseada em nossa sede. Se alguém tem sede, venha para mim e beba. É a palavra de Jesus. É a nossa palavra, mais uma vez, para nossos ouvintes. Em nome de Jesus. Quando chegamos ao final do capítulo 7, nós damos uma cena muito interessante que vai aparecer aqui. Nós temos os guardas do templo que vão conversar com os fariseus, de acordo com o relato do texto, e eles então querem perguntar por que Jesus não foi preso, o que está acontecendo. E toda a discussão começa a aparecer entre a maneira como a liderança religiosa rejeita Jesus e tem dificuldade com eles e como outras pessoas aceitam. Então vai haver uma espécie de divisão de águas. Por um lado, existe um grupo de pessoas comuns, que a própria liderança religiosa vai dizer que essa ralé nada entende da lei, essa ralé maldita, esse povo que não sabe de nada, não tem muito a dizer. E esses guardas mesmos dizem, escuta, nós nunca vimos um homem como este homem. Como é que pode vocês não entenderem essa realidade? Vocês não estão vendo que é uma pessoa absolutamente especial? E aí então nós vemos a discussão da parte dessa liderança que vai dizer, não, olha, vocês não sabem que esse homem vem da Galileia? Galileia é um lugar desprezível, nunca surgiu nenhum profeta de lá, nenhuma pessoa pertence a essa realidade. Portanto, a discussão aparece aqui
E essa realidade vai aparecer como uma distinção de caminhos das pessoas que parece claramente que durante esse processo em que Jesus começa a sofrer uma resistência que se amplia especialmente a partir do capítulo 7 e que vai se mostrar muito claramente, especialmente em Jerusalém, a gente vai ver que exatamente os religiosos, a liderança principal, vai se fechando, vai rejeitando, vai questionando, enquanto o apelo da mensagem de fé, mensagem da vida eterna, da solicitação, da chamada para o crer, das pessoas simples, pescadores, que acabam recebendo essa mensagem, claramente são envolvidos aqui. Nós vemos como isso aparece e como é que Deus vai receber essas pessoas que abrem o coração, enquanto religiosas, pessoas de quem se esperava muito, nada podemos esperar por causa da sua atitude de coração fechado, de rejeição do próprio Jesus.